Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Steak Cheia. Eu sou o Lucas Tadioto e nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para esse sábado, dia 14 de fevereiro, sábado de carnaval. Então a gente vai ter aí vários jogos de futebol pela Europa e também no cenário brasileiro que eu quero comentar com vocês por aqui, beleza? Se você gosta desse conteúdo, convido você a deixar um like aqui, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, faça todo aquele procedimento que ajuda demais a gente aqui a continuar crescendo com o nosso conteúdo, trazendo cada vez mais conteúdo para vocês aqui no canal, beleza? Bom, começamos pelo futebol italiano, às 11 da manhã, Série A, Como e Fiorentina. Dois times que vivem realidades diferentes aqui na competição. A gente tem o Como na sexta colocação, a Fiorentina lá na 18ª colocação do campeonato. O time da Fiorentina é o primeiro na zona de rebaixamento da competição. Tem apenas 18 pontos, né? 21 pontos tem o Lecce, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Portanto, a equipe da Fiorentina aqui, mesmo vencendo o seu jogo, dificilmente ultrapassaria o time do Lecce aqui para poder sair dessa posição desconfortável na tabela. E a equipe do Como, que veio de um empate recente aqui contra a Atalanta, vinha numa sequência interessante aqui de duas vitórias, né? Uma fora de casa contra a equipe da Lazio por 3-0, um excelente resultado, e depois venceu de goleado o Torino por 6-0, essa equipe do Como, que venceu aí então também na Copa Itália, né? Eliminou, vamos ver aqui se a gente consegue pegar o histórico recente do time do Como aqui para ver. Na última partida contra o Napoli, venceu o Napoli, aliás, empatou no campo em 1-1 e venceu o Napoli nos pênaltis. Eliminou o time napolitano aí da Copa Itália e seguiu em frente o time do Como, treinado pelo Cesc Fábregas, vem dando dor de cabeça para as equipes da parte de cima da tabela aqui do campeonato italiano, hein? Então, nesse jogo aqui, mais do que nunca, eu acredito que a gente pode ter o dono da casa fazendo uma partida bem superior tecnicamente. Aqui é um time que está muito bem encaixado, está confiante, tem bons jogadores aqui no seu elenco. Então, odd de 1,70 para o Como, odd de 4,75 para a Fiorentina. Aqui para mim é um jogo para back ao time do Como, ok? Seguindo em frente ainda na Itália, temos Lazio e Atalanta, outro confronto interessante aqui, pegando a tabela da competição. Os dois times vivem momentos bem semelhantes aqui, a Atalanta com 39 e a Lazio com 33 pontos, tem 6 pontos de diferença de um para o outro, diferença que pode encurtar aí se o dono da casa, a Lazio, vencer esse jogo contra a Atalanta, um jogo que promete ser sim muito parelho, muito disputado entre as duas equipes que vão brigar até o final do campeonato aqui por vagas em competições europeias, né? Pegando o retrospecto recente aqui, obviamente a Atalanta está um pouquinho melhor, né? Não só pela pontuação, mas porque nos últimos 5 jogos aqui não tem nenhuma derrota, né? São 3 vitórias e 2 empates. Perdão. Enquanto do lado da Lazio a gente tem aqui uma derrota, 2 vitórias e 2 empates, né? Sendo que o último jogo da Lazio foi um empate em 2-2 com a Juventus. O último jogo da Atalanta foi vitória contra a Cremonese por 2-1. Né? Então temos aqui um confronto interessante. Quando a gente analisa equipes que estão basicamente num nível técnico muito parecido aqui, acho que a Atalanta leva uma pequena vantagem mesmo jogando fora de casa, é um time tecnicamente um pouco melhor organizado do que o time da Lazio. O time da Lazio ainda depende da individualidade de alguns jogadores importantes, e aqui tem 2 desfalques que a gente tem que destacar aqui, que é o Romagnoli, meia, que está suspenso por cartão, e o Pedro, que está fora por lesão. Então são 2 jogadores no sistema ofensivo do time da Lazio que são extremamente importantes nessa mecânica de jogo aqui do técnico Maurício Sarri, que não estarão disponíveis aí para esse confronto. Então a Lazio deve sofrer mais com os desfalques do que a equipe da Atalanta, né? Geralmente, quando essas equipes se enfrentam, a gente tem um histórico interessante para over goals, tá? Pegando aqui o histórico recente, ó. Temos aqui um 0-0 na última partida, né? Falamos aqui que o confronto costuma ser over, mas as duas equipes têm aí no seu retrospecto confrontos relativamente mais over, né? Aqui, apesar do confronto direto ter tendência para gols, o retrospecto recente das equipes
não coloca aqui jogos muito over, tá? Então isso aqui é importante a gente levar em conta na nossa análise também. Pegando as odds do mercado de gols aqui, 2,10 para o over 2,5. Eu acho interessante, acho que a linha de ambas marcam acima de 1,80 também é uma entrada interessante para esse confronto aqui. Duas equipes que têm um volume ofensivo interessante nos seus jogos, embora, como eu falei para vocês aí, nas últimas partidas não tenham as linhas de gols aqui sendo cumpridas aí esses dois times, tá? Então vale a pena ficar de olho para gols e ambas marcam nesse confronto. Seguindo adiante, a gente tem Inter e Juventus. Esse jogo aqui, um jogo importantíssimo para o campeonato em si, porque a Inter lidera com 58 pontos, o Milan venceu fazendo o seu jogo nessa sexta-feira, né, contra o Pisa, venceu por 2-1, encurtou a distância para 5 pontos, então a Inter, para se manter isolada na liderança, precisa vencer aqui, né, na verdade agora, nesse momento, mesmo sem vencer aqui, o time da Inter está com 5 pontos de diferença, no entanto, esse jogo que o Milan fez era de uma rodada anterior, então essa é a distância oficial de pontos entre as equipes. A Juventus ocupa a quarta colocação com 46, mesma pontuação aqui da Roma, que está na quinta colocação também com 46, e caso a Juventus não consiga vencer, aí a gente vai acompanhar depois também o jogo da Roma, que vai acontecer no domingo. Roma e Napoli se enfrentam no domingo, outro grande jogo para a gente acompanhar. Então a gente deve ter aqui um confronto que vale muita coisa entre Inter de Milão e Juventus, tá? O retrospecto da Inter jogando dentro de casa é um retrospecto muito interessante. Se a gente pegar aqui, ó, só como mandante, o time da Inter tem um retrospecto muito bom, tá? Há vários jogos não perde dentro de casa o time da Inter de Milão, e como visitante a Juventus também é um time com uma campanha interessante aqui, né? Somou 20 dos seus 46 pontos fora de casa o time da Juventus, né? Perdeu aqui só para o Cagliari por 1-0 nessa race recente aqui, senão só vitórias como visitante o time da Juve. O que a gente pode esperar para esse jogo aqui? O time da Juve jogando mais no contra-ataque, o time da Juventus tentando propor mais o jogo, tá? Imagino que vai ser por aí, ó, de 1,95 para Inter, 4,10 para Juventus. Pela postura dos dois times aqui, quando se enfrentam ou quando jogam contra equipes aí mais ou menos da mesma grandeza, né? A gente vê o time da Juventus tendo mais dificuldade na transição ofensiva. Isso aqui pode ser um fator, então lei a Juventus é a minha sugestão para esse jogo, fechando o sábado de futebol italiano. Depois a gente vai para a Espanha. Na Espanha aqui, dois jogos que eu considero muito interessantes para a gente fazer trading aqui. O primeiro é Getafe e Villarreal. O Villarreal na quarta colocação venceu na última rodada a equipe do Espanhol por 4-1, excelente resultado. E o Getafe venceu também na última rodada o Alavés por 2-0, tá? A gente tem aqui o time do Getafe na 11ª colocação, tá? Então, o time do Villarreal deu uma decaída nas últimas rodadas aqui, fora essa vitória contra o Espanhol aqui, onde o time de fato jogou muito bem. Eu acompanhei esse jogo aqui, foi uma das melhores partidas, inclusive, da temporada no Villarreal, mas antes havia perdido aqui para o Betis por 2-0, perdido também para o Real Madrid por 2-0, empatado contra o Osasuna em 2-2, então a equipe do Villarreal vinha retornando aí aquele comportamento que a gente imaginava que o time iria exercer ao longo desse campeonato todo. No entanto, parece ter mostrado mais uma vez uma reação contra a equipe do Espanhol no último jogo, onde goleou, tá? Agora vai jogar fora de casa. O time do Villarreal ele é muito mais forte quando joga como mandante. Se a gente pegar aqui como mandante, o Villarreal seria ainda o quarto colocado, mas como visitante também tá bem equilibrado até, né? Apesar de ter um retrospecto interessante, mais interessante dentro de casa, o Villarreal como visitante também não é uma equipe desprezível, né? Já a equipe do Getafe como mandante seria apenas o 17º colocado, pegando só os jogos dentro da sua casa, não faz uma boa campanha como mandante aqui. Odd 2,30 para o Villarreal, que é visitante, odd 3,40 para o Getafe. Aqui a gente pode cogitar ficar posicionado em lei ao mandante, tá? Lei ao Getafe aqui, levando em conta o retrospecto recente das duas equipes. Ainda na Espanha a gente tem outro jogaço aqui, que é Real Madrid e Real Sociedad. A equipe do Real Madrid está na segunda colocação do campeonato, a 1 ponto atrás do Barcelona.
melhorou a nível de resultado e a nível de performance também a equipe do Real Madrid nas últimas rodadas aí. A gente tem visto o time, após ser eliminado na Supercopa, perder, no caso a Supercopa na final para o Barcelona, ser eliminado da Copa del Rey também, né, ter dificuldades aqui na Champions League, ficando para a fase de playoffs. E a gente tem o Real Madrid, se não me engano, jogando playoff também já no meio da semana aqui de Champions League, né? Exatamente, vai pegar outra vez a equipe do Benfica lá no dia 17, portanto na quarta-feira, né? A gente vai ter aqui o Real Madrid pela Champions League fora de casa. Então, talvez nesse confronto aqui o time do Real Madrid tenha algumas peças diferentes no seu conjunto inicial, tá? Então vale a pena a gente ficar de olho nisso aqui. Embora tenha aí esse foco no jogo da Champions League no meio de semana, né? A equipe do Real Madrid tem ainda aí a possibilidade de buscar pelo título espanhol. Então esse jogo aqui é fundamental para a equipe do Real Madrid. Muito provavelmente teremos um time bem empenhado em buscar a vitória contra o Real Sociedad, que é um adversário bem complicado, está na 8ª colocação aqui e faz jogos difíceis aqui, mesmo como visitante. É uma equipe dura de enfrentar essa equipe do Real Sociedad. Então temos aqui odd de 1,38 para o Real Madrid, 6,50 para o Real Sociedad. Na minha visão, entre 1,40 e 1,50 para o Real Madrid é uma odd boa para back ao time, se ele estiver conseguindo trazer para a gente aquele comportamento que a gente tem visto no Real Madrid de superioridade aí que ele apresentou nos últimos jogos, ok? Falamos de Espanha, agora vamos falar de Alemanha. Na Alemanha temos alguns jogos interessantes também para comentar. O primeiro deles aqui, Leverkusen e São Paulo. A equipe do Leverkusen na 6ª colocação, 36 pontos. O São Paulo é o vice-lanterna com apenas 17. No entanto, São Paulo venceu o Stuttgart por 2-1 na última rodada. Um grande resultado aqui que dá aí alguma esperança para o time continuar acreditando na possibilidade de sair da zona de rebaixamento já nessa rodada, uma vez que Werder Bremen e Wolfsburg, os dois com 19 pontos, podem sim ser ultrapassados pelo São Paulo aqui nesse jogo, tá? No entanto, a equipe dona da casa, o time do Leverkusen, vinha numa campanha interessante aí, né? Vinha de 2 vitórias seguidas aqui contra o próprio Werder Bremen, depois contra o Frankfurt fora de casa por 3-1 e na última rodada empatou com o Borussia Mönchengladbach num jogo onde poderia ter ganho também aqui. O Leverkusen foi melhor, tomou gol de contra-ataque, quis ir pro tudo ou nada, quase acabou perdendo o jogo no finalzinho, né? Mas a equipe do Leverkusen tecnicamente sobra frente às equipes da parte de baixo da tabela aqui, como o Bremen, como o São Paulo, como o Wolfsburg mesmo aqui. Então esse time do Leverkusen pode sim ser um back favorito interessante para essa manhã de sábado aqui a 1,50 a odd do Leverkusen, odd 7 para o São Paulo. Aqui, se você for trabalhar back no Leverkusen nessa partida, é preciso ficar muito atento com a jogada de contra-ataque do São Paulo, que é o seu ponto forte, tá? Equipes que jogam geralmente como joga a equipe do Leverkusen com uma defesa bastante projetada, acaba deixando bastante espaços para o adversário contra-atacar, e as partidas onde o Leverkusen teve mais dificuldade dentro do campeonato foi jogando contra adversários que tinham contra-ataque rápido, como é o caso do São Paulo. Então, se você for trabalhar back ao Leverkusen, vale muito a pena ficar de olho nessa condição aqui dos contra-ataques do São Paulo, que é a principal arma dessa equipe, tá? Depois, na sequência que a gente tem Frankfurt e Gladbach, não vou falar desse jogo. Hamburgo e Union Berlin também não. Temos aqui Bremen e Bayern de Munique. Aqui pode ser interessante. O Bayern de Munique a 1,30, vai, né? 1,29, 1,30. Fora de casa contra o Werder Bremen, que tá lá também, como eu falei para vocês, enroscado ali. Hoje tá pegando aquela vaga que levaria o time para a relegation, ou seja, para aquele playoff contra o terceiro colocado da Bundesliga 2. Tá? Então o Bremen tá nessa condição aqui, vem de uma race onde não vence há mais de 5 jogos aqui. Então, perder esse jogo para o Bayern de Munique pode significar aqui para o Werder Bremen entrar também de vez nos times rebaixados direto aqui, caso o São Paulo consiga vencer o Leverkusen aqui. Se o Bremen provavelmente, né, não vai conseguir vencer o Bayern de Munique, pode ser aí o momento para o Bremen estar com o alerta ligado aí
porque pode significar uma derrota nesse jogo aqui, ingressar de vez na zona de rebaixamento, tá? A equipe do Bayern de Munique não tem compromisso pela Champions League no meio da semana porque passou direto, né, para a fase de oitavas de final. Então o próximo jogo do Bayern de Munique é só contra o Frankfurt lá no outro final de semana. Então o time deve utilizar sim força máxima para esse jogo. O Bayern que lidera o campeonato com 54 pontos. O Dortmund que tem um jogo a mais, né, jogou nessa sexta-feira e venceu também a equipe do Mainz. Então o Dortmund ele tem 51 pontos para 54 do Bayern, são 3 pontos de diferença. O Bayern deve sim jogar com força máxima e tentar inclusive aplicar saldo de gols no Bremen para distanciar cada vez mais do Dortmund. Então, back a goleada do Bayern, além do back favorito ao Bayern de Munique aqui, são as duas sugestões de entradas para esse jogo. Lembrando, o Bayern de Munique hoje, o Arsenal e talvez algum outro time aí, PSG, né? Falando dessas equipes aí, são os times que têm dado leitura mais tranquila e mais consistente para estar posicionados a favor deles dentro dos jogos, ok? Seguindo de Alemanha, a gente tem outro jogo bom aqui, Hoffenheim e Freiburg. Esse jogo também será no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Né? O Hoffenheim que vem fazendo uma campanha muito interessante, é o terceiro colocado com 42 pontos. Obviamente muito distante aqui de alcançar o Dortmund, que é o segundo colocado, e mais ainda o Bayern, que é o líder, né? Mas vai se consolidando cada vez mais aqui como um time para pegar uma vaga de Champions League na próxima temporada. Vai enfrentar o Freiburg, que é um adversário dificílimo, é o sétimo colocado aqui, venceu na última rodada a equipe do Werder Bremen, né? Então o time do Freiburg vem numa sequência interessante e deve ser um adversário difícil para o Hoffenheim, que perdeu na última rodada para o próprio Bayern de Munique de goleada 5-1. Tá? Então aqui pode ser um jogo para o Hoffenheim voltar ao seu caminho de vitórias e voltar, portanto, aí a se garantir cada vez mais nessa vaga direta de Champions League aqui para a próxima temporada. Tá? Então eu tenho gostado bastante da postura do Hoffenheim, principalmente como mandante. Não é um time mais focado em jogo de transição, em contra-ataque, como a gente viu em outras temporadas. Hoje o time do Hoffenheim, principalmente dentro de casa, é um time que propõe jogo, que joga com a posse da bola, que marca a pressão à saída do adversário. Resumindo, um time que traz a leitura para a gente ficar posicionado a favor deles, tá? Apesar da dificuldade do adversário, como eu falei para vocês, odd de 1,70 para o Hoffenheim dentro de casa, odd 4,50 para o Freiburg. Eu gosto desse preço para um back ao Hoffenheim nesse confronto, ok? Fechando de Alemanha, temos às 14h30 Stuttgart e Colônia. A equipe do Stuttgart, quinta colocada com 39 pontos, mesma pontuação do Leipzig. Então aqui, dependendo do jogo do Leipzig, que acontece só no domingo, aqui o Stuttgart pode entrar nesse G4, seria uma condição interessante para essa equipe. O Colônia é o 10º colocado, perdeu na última rodada para o próprio Leipzig por 2-1. No entanto, é um time que vem aqui fazendo uma campanha interessante. A gente viu o Colônia nas últimas 2 temporadas brigando lá contra o rebaixamento e agora vem fazendo uma campanha de meio de tabela para cima, ou seja, uma evolução que se consolida por uma equipe que manteve o trabalho do técnico, que manteve a base do time. Então a gente vê o Colônia produzindo mais aí nessa temporada de Bundesliga. Pode ser um jogo bem difícil para o Stuttgart, tá? Essa odd de 1,45 do Stuttgart aqui contra uma odd de 6,50 do Colônia hoje, eu não acho que seja uma diferença tão grande entre essas duas equipes, tá? Os dois times têm vários desfalques importantes aqui, vários jogadores titulares estão fora, tanto do lado do time da casa quanto do lado do visitante, então a questão de desfalques aqui pode ser um ponto que complica para as duas equipes. Obviamente o elenco do Stuttgart é um elenco mais equilibrado, ou seja, as peças de reposição aqui não são num nível tão inferior aos titulares, isso ajuda também ao preço do Stuttgart estar mais para o lado de super favorito do que um favorito comum, tá? Mas a gente tem aqui uma discrepância que na minha visão não é tão grande quanto o que os preços sugerem, tá? Eu preferiria trabalhar lei ao Colônia aqui do que um back ao Stuttgart, mesmo que a gente tenha uma compensação complicada aí das odds nesse momento, mas, no entanto, se você for operar nesse jogo aqui, eu teria muito cuidado em ficar posicionado back ao Stuttgart, que é uma equipe que em poucas vezes aí nos últimos jogos deu uma leitura interessante para esse tipo de posição no mercado, ok? Fechando de Alemanha, a gente vai falar então rapidamente aqui de um jogo na França que eu quero trazer para vocês, que é o Marselha contra o Estrasburgo, tá? A equipe do Estrasburgo vem fazendo uma campanha também bem ok aqui
no campeonato francês. O Marselha caiu algumas posições, é o quarto colocado. A gente vai pegar aqui a página cheia. O Marselha perdeu na última rodada para o PSG por 5-0. Um excelente jogo do PSG. O PSG que perdeu na última rodada para o Rennes, né? O PSG já jogou, no caso, tem um jogo a mais do que o Marseille, né? O Marseille tem 39 pontos, o PSG lidera com 51, mas essa briga do Marselha aqui é justamente para pegar Champions League, né? Tem como principais concorrentes aqui, o mais próximo deles é o Lyon, do Endrick, que tá jogando muito, o time do Lyon tá muito bem, né? E a equipe do Estrasburgo é uma equipe perigosa, é uma equipe que vem tirando pontos aí de equipes mais fortes também no campeonato, que, por exemplo, venceu o Lille por 4-1, Lille que é o sexto colocado, ou seja, um time da parte de cima, e venceu também o Metz. A equipe do Metz está lá na lanterna, então foram as últimas duas vitórias do Estrasburgo na competição, tá? Mas a gente tem um jogo aqui que é interessante na minha visão para over. Eu gosto bastante desse confronto aqui para mercado de gols. A linha do over 2,5 tá 1,57, então o mercado tem também essa expectativa aqui de que o jogo seja bem movimentado para over. Se você gosta de trabalhar mercado de gols, vale a pena ficar de olho nesse jogo aqui com o placar aberto aí até os 20 minutos do primeiro tempo. Dá para pegar um over HT ou mesmo um over de mais longa exposição ao longo da partida no segundo tempo, ok? Então mercado de gols aqui para Marselha e Strasbourg. Bom, já falamos aqui, Inglaterra, não teremos Premier League nesse sábado, né? A gente teve aí FA Cup já nessa sexta-feira, alguns confrontos. Teremos mais FA Cup nesse sábado aqui, tá? Destaque para alguns jogos interessantes aqui que a gente pode trazer para análise, como por exemplo aqui, ó, esse Manchester City contra o Salford aqui, a 1-0-1, Manchester City, não vou nem abrir isso aqui para olhar. Me interessa mais aqui, por exemplo, Aston Villa e Newcastle. Esse jogo aqui é um jogo bacana. Estamos falando aqui do Aston Villa, que é terceiro colocado na Premier League, e o Newcastle é sexto, se não me engano, sexto ou sétimo na Premier League também, né? Quem vencer esse jogo aqui, vamos ver aqui como é que tá o chaveamento. Quem vencer esse jogo, essa aqui é a quarta fase, né? Então quem vencer esse jogo aqui entre Newcastle e... Nossa, que difícil de achar. Aqui o Newcastle e Aston Villa é o último jogo. Quem vencer vai pegar o vencedor de Sunderland e Oxford United. Ou seja, temos aqui um caminho tranquilo para o time que passar aqui, né, nesse confronto, vai pegar um adversário mais fácil na sequência, né? Então a gente tem aqui um confronto bem interessante entre essas duas equipes. Opa, vamos voltar aqui de novo. Vamos voltar aqui para a gente falar de Aston Villa e Newcastle. Algumas modificações nas equipes, isso sempre acontece, tá? Geralmente os goleiros são os suplentes, alguns jogadores importantes nas duas equipes titulares não aparecerão como titulares aqui nesse jogo, né? Tem alguns desfalques também nos dois times, aqui do lado do Aston Villa, o McGinn, o Tielemans, o Camara, são três jogadores importantes, estão fora por lesão, né? Do lado do Newcastle, a gente não tem o Joelinton aqui que tá fora por lesão, o Kraft que tá fora por lesão, o Schär também tá fora por lesão, então são jogadores importantes aqui que não estarão disponíveis também na equipe do Newcastle. Um confronto muito, muito equilibrado, odd 2,15 para o Aston Villa, odd 3 para o Newcastle. Acho justo esses preços aqui, acho o Aston Villa hoje um pouco melhor tecnicamente do que o Newcastle, mas deve ser um jogo muito estudado, um jogo que não vale a pena, na minha visão, vir buscando para gols aqui nessa partida. Deve ser um jogo um pouco mais equilibrado de duas equipes que têm sistemas defensivos muito bem montados, muito bem organizados, né? Então, mesmo que a gente não tenha aqui, por exemplo, o Emiliano Martinez, que é o goleiro titular do Aston Villa, não deve ser ele nesse jogo, deve ser o goleiro reserva. Alguns jogadores do sistema defensivo aqui também não são titulares, mas ainda assim é um time defensivamente muito forte, da mesma forma como a equipe do Newcastle também tem essa mesma característica. Então deve ser um jogo bastante equilibrado. Jogo, na minha visão, para lei ao Newcastle, ok?
Seguindo de Inglaterra aqui, outro jogo bom que a gente tem neste sábado é Liverpool e Brighton. Aqui também um jogo de duas equipes que são ponta de cima aí da tabela da Premier League. Mais o Liverpool, né? O Brighton nem tanto. Se a gente pegar aqui, vamos ver a tabela da Premier League para ver como é que eles estão. O Liverpool é o 6º, o Brighton é o 14º. O Brighton não vem numa campanha muito boa, não. Perdeu para o Aston Villa, perdeu para o Crystal Palace, empatou aqui contra o Everton e perdeu anteriormente para o Fulham. Então a equipe do Brighton não vem numa campanha tão interessante aqui na Premier League. O Liverpool sim vem numa campanha melhor, venceu o Sunderland na última, havia perdido para o Manchester City, aqui um resultado também ok. 4-1 contra o Newcastle, excelente resultado aqui do Liverpool, e havia perdido para o Bournemouth por 3-2, então o Liverpool também oscila um pouco, o que faz com que essa equipe hoje esteja fora do G4 aqui da Premier League, tá? Mas é uma oscilação que a gente já imaginava nesse time do Arne Slot aí, que viveu, inclusive, um momento pior já tá dando uma retomada aí na sua condição dentro da temporada, mas ainda não é aquele time premium que a gente viu em outras temporadas. Mesmo assim, favorito a 1,53, odd 5 para o Brighton. Aqui acho que a gente pode sim explorar um back ao Liverpool muito também devido à má fase que a equipe do Brighton vive aqui nesse momento específico da temporada, tá? Então, embora a gente saiba que Copa é um pouco diferente, a postura das equipes é diferente, não necessariamente aqui a gente vai ter o Liverpool jogando o seu futebol mais interessado do que na Premier League, né? Mas a gente sabe que sim, é uma equipe muito forte tecnicamente e tem vários jogadores que podem dar um resultado, uma resposta individual que influencia no resultado final do jogo, tá? Então, back ao Liverpool aqui contra o Brighton nesse confronto, certo? Depois a gente só tem outros jogos interessantes aqui no domingo que a gente vai falar no próximo vídeo. Beleza, rapaziada? Teremos também estaduais aí nesse sábado. Vamos ver se a gente tem aqui futebol no sábado. Vamos ver se a gente consegue pegar Brasil aqui para ver o que tem de estaduais. Na verdade, acho que a grande maioria dos confrontos dos estaduais eles vão ficar para domingo, né? Então tem algumas coisas aqui no sábado sim, né? Tem o Vasco aqui contra o Volta Redonda, tem Ferroviário e Fortaleza, tem um jogo aqui do Campeonato Gaúcho, Campeonato Mineiro Módulo 1 aqui já são jogos fora do nosso contexto, né? Então acho que as grandes partidas dos campeonatos estaduais elas ficaram para o domingo, beleza? Então tá aí a nossa análise para os jogos desse sábado. Se você gostou, deixa seu like. Lembrando sempre, esse conteúdo tem o apoio do Bolsa de Aposta, que é a plataforma que a gente utiliza aqui para fazer o nosso trading aqui. Então, se você não tem conta no Bolsa de Aposta, recomendo demais que você crie a sua conta. O link está aqui na descrição do vídeo, é só clicar no link e criar a sua conta. Você faz todo o processo de verificação ali e pode utilizar uma das melhores exchanges aí do mercado, com as melhores cotações, sem risco de limitação e trabalhando contra outros profissionais de trading esportivo. Então, recomendo demais o Bolsa de Aposta, parceiro aqui do conteúdo Stake Cheia, beleza? Era isso, nos vemos no próximo conteúdo. Um grande abraço, até lá!